Vitai sempre preocupado em ter cuidado com quem já inspira cuidados. E hoje a Luíse vai estar falando sobre a diferença dos colchões e nebulizadores, muitas coisas que você possui aqui na loja que muita gente não sabe a diferença, né, Luíse? Não sabe a diferença e muitas vezes acaba adquirindo o produto errado que não vai trazer benefício nenhum. Luíse, então vamos falar então qual é a importância desses colchões nas vidas das pessoas que estão acamadas, para que eles servem? Então, como você diz, Ju, são pessoas que inspiram cuidados, né? Elas estão acamadas, não conseguem se movimentar direito e isso pode vir a ocorrer o quê? Lesões na pele. Devido aos nossos ossos ficarem muito em contato com a pele, diminuindo a circulação, pode haver princípios de necrose e até evoluindo para feridas abertas grandes e de difícil cicatrização. Então, os colchões é uma forma com que você previne que isso venha acontecer com o paciente. Aqui na Vitai nós temos 3 tipos de colchões, tá? Um diferencia um pouco do outro. Luíse, qual é a diferença de um para o outro? A primeira diferença é o valor. Existem colchões com um custo menor e outros com um custo mais elevado. Aqui nós possuímos 3 colchões, sendo um deles o de espuma, tá? O colchão de ar e também o colchão de ar pneumático. Qual que é a diferença deste de ar pneumático para esse que nós chamamos de casca de ovo, para este outro de ar? Então assim, Ju, o colchão de espuma, casca de ovo, o que acontece? Ele vai diminuir esse risco de escaras, de necrose do paciente, devido a esses buraquinhos que ele tem. Existem várias densidades, conforme o peso do paciente. O valor dele é um valor mais baixo, é um valor mais acessível, porém, a prevenção dele não é tão eficaz quanto os outros colchões. E também acontece, Ju, por ele ser de espuma, o paciente que possui uma incontinência urinária ou algo desse gênero não é muito indicado, porque vai ficar com cheiro, vai entrar dentro dessa espuma, ele vai ter que usar um protetor, algo assim. Este de ar, qual é a diferença daí? Esse de ar também é um colchão casca de ovo, ele também tem os buraquinhos para prevenir, para o ar poder passar aqui e prevenir as escaras. Porém, a resistência dele é menor, tá? E se você não fizer várias mudanças de decúbito com o paciente, o que acontece? Ele continua comprimindo em alguns lugares, tá? Então, as mudanças de decúbito elas devem ser com um pouco mais de insistência. Esse pneumático, o que a gente costuma falar? Ele é muito mais inteligente, porque o que acontece? Ele tem uma pressão de ar alternada. Então, ele vai ficar ligado na tomada, ele vai alterar a pressão de ar. Enquanto um fica mais vazio, o outro mais cheio. E vai mudando, trocando de um para o outro. Então, ele é um colchão mais inteligente. O plástico dele é mais resistente também, então ele é muito mais difícil de furar, porque isso acontece muito com um colchão de ar convencional. Então, ele é um colchão, além de inteligente, mais resistente. Luíse, hoje com as incidências climáticas, hoje a gente, a cada vez mais, usa-se as inalações. Hoje, cada dia mais, está indicado você fazer inalação por conta de muitas ites, sinusite, renite, enfim, muito problema de bronquite, asma, por conta das alergias, né? Então, há uma grande diferença, você estava me falando, desses nebulizadores, né? Exatamente, Ju. Existem 2 tipos de inaladores. Os inaladores pneumáticos e os inaladores ultrassônicos. E a diferença entre um e o outro é de suma importância. Luíse, então fala um pouquinho para nós qual é a importância, qual é a diferença que é existente entre esses 2 inaladores? Então, assim, Ju, o inalador ultrassônico é um inalador que não vai fazer barulho, tá? Legal, quando a criancinha tá dormindo, você consegue fazer inalação, silêncio, né? Já o pneumático, ele é um inalador que vai fazer aquele barulhinho enquanto a pessoa estiver fazendo a inalação. Mas existe uma grande diferença entre um e o outro,
que as pessoas acabam passando por cima, às vezes não sabem e pode trazer alguns riscos. O inalador ultrassônico, ele pode ser bom por não fazer barulho, porém, ele não consegue, Ju, quebrar as moléculas de corticoide, tá? Então, pacientes que têm que fazer inalações como com clenil, com algum tipo de corticoide, esse tipo de inalador ele não é indicado, porque o inalador não vai ter força suficiente para quebrar essas micropartículas e a medicação não vai conseguir ter um resultado eficaz. Então, pessoal, é como eu sempre falo, você gostou dessa matéria, quer tirar algumas dúvidas sobre os colchões que a gente falou, quer tirar dúvidas sobre os inaladores? Aqui na Vitae tem isso e muito mais. Tem termômetros que você pode a partir da orelha, temos medidores de pressão aqui também. Enfim, várias coisas. Vem até a Aloísa, ela vai ter o maior prazer em lhe atender, ela vai estar passando o endereço e telefone agora. Nosso endereço é na Rua Curitiba, esquina com as Souza Naves, número 135. O telefone é 3040-3881.